Meus amigos, a última novidade nessa quarta-feira foi a rejeição do Irã à proposta do país norte-americano de encerrar o conflito e declarar paz. O Irã, na verdade, não só rejeitou a proposta, como trouxe 5 condições rigorosas para acabar com essa guerra. Nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho dessas condições e, claro, outras coisas que estão acontecendo nesse conflito que estão gerando consequências no curtíssimo prazo e que, segundo aí pessoas influentes do Goldman Sachs, poderá gerar consequências também no longo prazo. Eu vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, lembrando a você de deixar suas contribuições nesse vídeo, o seu like e a sua inscrição são muito bem-vindos. E claro, a gente sem mais delongas já inicia no nosso vídeo de hoje. Então a semana começou com o barril de petróleo despencando da casa de $100, vindo inclusive abaixo dos 90, devido às falas de Donald Trump na segunda-feira, indicando que os Estados Unidos estaria cessando o fogo pelos próximos 5 dias. Isso se mantém, a gente continua a ver o barril de petróleo estabilizado ali entre 90 e 91 dólares, mas ainda muito acima do preço ideal para essa commodity. Então a gente começou a ver ontem, inclusive, o Irã trazendo ali um esboço de cobrança aos petroleiros que passam pelo Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz que permanece fechado, praticamente sem operações, e que, claro, é uma das consequências principais do porquê o barril de petróleo vem subindo tanto. Então, países que dependem do petróleo do Oriente Médio, nesse momento, sofrendo bastante, inclusive com a alta do barril de petróleo. Algumas medidas vêm sendo boladas, como, por exemplo, pelos Estados Unidos, para escoltar esses petroleiros, ou até mesmo tentar liberar parte das suas reservas, com o objetivo final de baixar esse preço, mas que até o momento essas medidas não surtem efeito. Algumas, inclusive, não entram em vigor, mas as que entram não surtem efeito suficiente para trazer o barril de petróleo de volta aos 60, 70 dólares, que era mais ou menos o seu preço ali no início desse conflito. Então, dando continuidade, hoje os Estados Unidos, nessa quarta-feira, 2 dias depois de ter anunciado publicamente pelo Donald Trump que estaria cessando os ataques por 5 dias ao Irã, ele traz aí uma oferta de paz ao país iraniano. E o país iraniano rejeita de prontidão, estabelecendo 5 condições rigorosas para acabar com essa guerra. Então ele rejeitou, de forma formal essa proposta e de fato aqui está considerando, algumas condições para que eles então venham a aceitar esse regime de paz. Então eles falam o seguinte, fim imediato dos ataques e assassinatos ao Irã, garantias concretas contra futuros ataques dos Estados Unidos, compensação garantida por danos da guerra, reconhecimento internacional da autoridade do Irã sobre o Estreito de Hormuz e fim de todos os conflitos regionais, inclusive envolvendo representantes iranianos. Então, de fato, são condições muito rigorosas que dificilmente os Estados Unidos vai aceitar todas elas e muito possivelmente vai tentar trazer tratativas aí de um acordo, De repente aceitar, o fim imediato dos ataques, ajudar numa compensação financeira ali aos danos da guerra. Agora, as demais aqui já começa a ficar um pouco mais complicado. Então, de fato, a gente tem que acompanhar os próximos capítulos dessa novela para conseguir entender o que de fato vai ser feito e como os mercados, principalmente a ação de preço do Bitcoin, tende a corresponder com os desdobramentos desse conflito. Continuando com vocês, eu falava sobre consequências do barril de petróleo permanecer alto por tanto tempo. Já vai fazer um mês aí praticamente que esse conflito se iniciou e o barril está lá em cima. Como a gente já falou por outras vezes no canal, é sabido que a cada 10 dólares que sobe no barril de petróleo, isso representa ativamente cerca de 0,2% de incremento ao CPI norte-americano, ao núcleo do CPI que considera aí basicamente o petróleo. Então, claro, se nesse momento a gente tem o petróleo a 92 dólares, já tendo alcançado inclusive mais de 110, 115 dólares durante o conflito, é claro que as consequências dentro do cenário de curtíssimo prazo vão acontecer e estão acontecendo. Mas, como você vai ver durante esse vídeo, a gente pode ver as consequências durando até mais tempo do que somente no curtíssimo prazo. No curto prazo, a gente vê Filipinas, por exemplo, declarando
emergência energética nacional após o fechamento do Estreito de Hormuz. Então, a Filipinas se tornou o primeiro país do mundo a declarar que eles estão com essa emergência na medida que o Estreito de Hormuz não está sendo operado. Para quem não sabe, o país das Filipinas importa 98% do seu petróleo do Oriente Médio, tornando-se uma das nações mais expostas do planeta à paralisação de Hormuz. Então, se você sabe que o Estreito de Hormuz é responsável por 20% do fornecimento total de petróleo do mundo, imagina para Filipinas, que tem 98% de dependência do seu petróleo que passa aí por esse estreito. Então, com certeza, eles estão aí passando por maus bocados e a inflação vai cantar por lá. Bom, o presidente confirmou que restam cerca de 45 dias de reservas de combustível sem congelamento de preço pelo governo, o que significa que os preços podem subir ainda mais. Então, o Estado, de fato, entendendo, né, essa emergência, e quanto mais tempo esse estreito ficar fechado, outros países também tendem a sofrer essas consequências e, claro, as consequências devem ser vistas no mundo inteiro. Mas, claro, países mais dependentes dessa região tendem a sofrer mais, como, por exemplo, aí as Filipinas. Continuando com vocês, nos Estados Unidos, falando sobre consequências, a gente vê o serviço postal norte-americano colocando 8% aqui, basicamente, de taxa nos pacotes que estão sendo enviados no país norte-americano, basicamente para cobrir os custos do aumento da gasolina, ou seja, do aumento do petróleo. Então, os Estados Unidos começam também a sentir as consequências e, claro, é um interesse também por parte deles que esse conflito chegue ao seu fim e que o Estreito de Hormuz volte a funcionar em plenas condições. Goldman Sachs, por exemplo, alerta que as consequências dessa guerra vão durar, mesmo que haja uma resolução amanhã e que o Irã venha aceitar essa proposta. E isso está ligado justamente com o que a gente vem comentando. Essas consequências estão ligadas à questão inflacionária. No país norte-americano se teme sobre uma estagflação, quando a economia desacelera, mas a inflação aumenta, ou seja, a economia não é o responsável final pelo aumento da inflação, e sim fatores externos. Então, fatores externos como esse conflito podem gerar grandes consequências não só a Filipinas, não só a Irã, como também, claro, aos Estados Unidos. Então, muita atenção. E para a gente fechar essa questão conflito, a gente vê inclusive a Casa Branca nos Estados Unidos dando um certo aviso ao Irã durante o dia de hoje. Aceite sua derrota, aceite nossos termos, ou o Trump vai atingir vocês de maneira mais forte, ou seja, os ataques podem não só serem retomados, como também intensificados. E aí, claro, isso é um recado também para o mercado que muito provavelmente, se a situação não for solucionada ainda essa semana, muito possivelmente poderemos ver sangue nas ruas na medida que esse conflito tenda a se intensificar. Bom, fechando com vocês o vídeo de hoje, rapidamente, a gente vê o calendário econômico para essa semana, onde o Trump ainda vai trazer um discurso hoje, ainda agendado para as 8h20, e amanhã temos dados tradicionais, pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, e fechando a nossa semana a gente tem o prazo do Irã para reabrir, né, esse Estreito de Hormuz, que inicialmente o prazo era até o início dessa semana. Os Estados Unidos basicamente declarou, né, fim dos ataques, e aí então declarou até o final da semana esse prazo máximo para esse estreito ser reaberto. Caso não seja, a gente pode sim ver o conflito se intensificando. E aí, fechando com vocês, falando rapidamente sobre o mercado cripto, Bitcoin continua lateral sem se decidir para onde vai, $70 mil ainda praticamente durante os últimos 5 dias. Essa foi a ação de preço mantida, $70 mil, vai a 69, volta a 71, mas se mantém nesse range de preço. A acumulação continua, a gente pôde ver que durante esse mês de março tivemos mais inflows para dentro dos ETFs spot de Bitcoin do que outflows, o que é um indício claro para mim que mesmo diante de um cenário de incerteza, as baleias, né, o smart money, continua interessado em acumular visando a longo prazo. E dito isso, família, a gente encerra o nosso vídeo de hoje por aqui e eu te encontro numa próxima.